Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens que nós temos pregado sobre o sermão profético de Jesus. Nós estamos na sexta parte do sermão profético de Jesus. Vocês podem abrir Mateus 24. E nós vimos que no sermão profético de Jesus existe um detalhe que muitas pessoas nos dias de hoje, em 2020, no século 21, não prestam atenção. Tem um detalhe que muita gente não presta atenção. Por quê? Nesse capítulo 24, Jesus ele fala sobre o fim do mundo e sobre a segunda vinda dele. Só que ele não fala somente sobre isso. Ele também fala sobre o fim de Jerusalém e sobre o fim do tempo que havia em Jerusalém. Então existe em Mateus 24 dois fins: o fim de Jerusalém e do templo, que aconteceu na guerra romano-judaica do primeiro século, e também o fim do mundo, que ninguém sabe o dia e a hora que vai acontecer. Mas nós vamos ler aqui em Mateus 24, capítulo 24, versos 19 e 16. Diz assim, Mateus 24, não é os versos 19 e 16, está escrito errado aí. Na verdade é os versos 9 até 16. É 9, nem fazia sentido 19, né? Mas vamos lá, verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Até aí, amém. Eu não vou recapitular tudo aqui sobre esse sermão, porque eu já falei de muitas partes do sermão. Nós pregamos semana passada e na semana retrasada 2 sermões sobre Daniel 9, que Jesus menciona aqui, Daniel 9. Quem tiver alguma dúvida sobre o capítulo, coisas anteriores do capítulo, eu recomendo 2 coisas. Número 1, assista os vídeos que estão no YouTube, canal da igreja, se inscreva e curta. Número 2, leia a apostila que eu dei para todo mundo. Se alguém não tem a apostila, é só pegar ali atrás. Eu acho que sobrou uma. Então, se alguém não tem, é só pegar ali atrás a apostila e ler a apostila em casa, que tem todos os detalhes que eu já falei. Mas continuando aqui, eu quero reforçar que neste sermão Jesus fala sobre 2 fins. Um é o fim do mundo, que ainda não aconteceu, que nós não estaríamos aqui pregando, em que Jesus enfatiza que ninguém sabe o dia e a hora, e muito menos o mês ou o ano, também não sabe. E existe o fim da cidade de Jerusalém e do templo. Por que Jesus fala sobre esse fim? Porque essa era a pergunta dos discípulos no verso 3. No verso 3, os discípulos perguntaram, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Pergunta número 1. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pergunta número 2. Então, diz-nos quando serão essas coisas. Que coisas? As coisas que Jesus tinha acabado de mencionar no verso 2. No verso 2, Jesus disse a respeito do templo, que o templo de Jerusalém seria destruído.
Vocês sabem que templo na Bíblia só pode existir um. Não é qualquer lugar de culto, templo é só um. Então, a partir do verso 4, ok? A partir do verso 4, Jesus está dando a resposta da primeira pergunta, ok? Do verso 4 até o verso 14 é a resposta da primeira pergunta sobre a destruição de Jerusalém. Então, do verso 4 até o 14, não existe nenhum sinal do fim do mundo. Existem sinais do fim de Jerusalém. E aí nós confirmamos isso no verso 15. No verso 15, Jesus menciona o profeta Daniel. Ele vai falar: o que eu vou falar agora é o que o profeta Daniel já falou. E nós vimos isso em Daniel 9. Só para relembrar aqui, abram lá em Daniel 9. Daniel 9, verso 26. Daniel 9, 26. Ele diz assim, ó: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Será cortado o Messias e não para si mesmo. Então isso já aconteceu quando Jesus Cristo, que é o Messias, foi crucificado pelo seu povo. E aí depois que o Messias fosse morto, olha só o que diz: e o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Só existe um único momento da história, depois da morte de Jesus, que o santuário foi destruído, que foi na guerra de 7 anos entre Israel e os romanos, quando o templo foi destruído no ano de setembro. Então a guerra durou de 66, se é o ano de 66, e quantos anos depois da morte de Jesus? 33 anos depois da morte de Jesus. 33 anos depois da morte de Jesus, os judeus se revoltaram contra Roma, declararam independência e tomaram uma grande surra numa guerra que durou 7 anos. Na metade dessa guerra foi destruído o templo, o santuário de Jerusalém. Então, ainda em Daniel 9, vocês já sabem o ano exatos em que essas profecias se cumpriram. Daniel 9. Quem é o povo do príncipe? Os romanos. É os romanos. Que há de vir destruirá os santuários. E no verso 27, continuando, destruirá, verso 26, a cidade e o santuário, e o seu fim. Está vendo a palavra fim aí? A palavra fim aí não é o fim do mundo. O seu fim aí é o fim de Jerusalém e do santuário que estão sendo destruídos. Observe que nem sempre que a Bíblia fala sobre fim, está falando sobre o fim do mundo. O seu fim será como uma inundação. E até o fim de Jerusalém haverá guerras. Estão determinadas as assolações. As assolações aí é a destruição. E ele fala aí da abominação destruidora. Volte para Mateus 24. Então, em Mateus 24, quando Jesus diz, no verso 15, e quem está com dúvidas sobre isso, a gente tem 2 sermões das semanas passadas do Daniel 9, é só entrar lá. Em Mateus 24, verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, aí vocês vão fugir para as montanhas. Ou seja, no verso 15, ele está falando do fim de Jerusalém e do templo, que é o mesmo assunto da pergunta de Daniel 9. Portanto, todos os versos anteriores ao verso 15 estão falando dos sinais que precederiam a destruição de Jerusalém. O verso que mais causa dúvidas sobre isso, que mais faz as pessoas perguntar, mas é os sinais da destruição de Jerusalém? Sim, o verso 15 deixa isso claro. Por isso que no verso 16 ele manda fugir da Judéia. Por que fugir da Judéia? Porque a Judéia é onde aconteceria a guerra.
por isso que foge da Judéia. Mas o verso que mais causa dúvida é o verso 14. Nós vamos hoje estudar dos versos 9 ao 14. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, pastor Frank, você está dizendo que isso no verso 14 já aconteceu? E a resposta do Novo Testamento é sim. Na geração dos apóstolos, o Evangelho foi pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e aí veio o fim de Jerusalém. A razão para este verso 14 deixar dúvida, para as pessoas acharem isso aqui é futuro, é porque as pessoas definem as palavras do verso 14 com a cabeça de hoje e não com a cabeça e não com a explicação do próprio Novo Testamento. Eu vou mostrar o que essas palavras significam dentro do próprio Novo Testamento. Não, vocês não vão precisar simplesmente acreditar porque eu disse. O próprio Novo Testamento vai provar que quando você entende o verso 14 corretamente, você vai ver que isso se cumpriu na geração dos apóstolos. Mas, de forma mais ampla, eu quero que vocês entendam, e eu vou demonstrar aqui, que o verso 9 até o verso 14 não está falando do fim das coisas que precederiam o fim do mundo, está falando das coisas que precederiam o fim de Jerusalém. Jesus só fala do fim do mundo a partir do verso 29. Só a partir do verso 29 que ele vai falar do fim do mundo. Nós vamos ver esse outro sermão. Nós já vimos um sermão, vamos aprofundar em outro. Mas dos versos 9 ao verso 14, Jesus não está falando do fim do mundo, ele está falando sobre como os apóstolos fundariam a igreja. Os versos 9 ao 14 é como os apóstolos fundariam a igreja. E esse é o título do nosso sermão: Os Apóstolos Fundam a Igreja. Então nós vamos fazer uma viagem aqui pelo livro de Atos, mostrando o cumprimento dos versos 9 ao 14 no livro de Atos. Primeira coisa no verso 9: então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse verso 9 aí, ele está falando da perseguição externa que a igreja sofreria. Então, o primeiro ponto que os apóstolos, a ideia que eu vou mostrar é que os apóstolos, ao fundar a igreja, no primeiro século, eles sofreriam oposição e perseguição externa. Mas a perseguição e a oposição não seria somente física e externa. No verso 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Isso está se referindo à oposição que os apóstolos receberiam dentro da própria igreja. Então esse verso aí, que eu vou mostrar para vocês, ele mostra que os apóstolos, na missão que eles tinham de fundar a igreja cristã, de fundar o cristianismo, que chamamos de cristianismo, eles sofreriam perseguição dos de fora, e eles sofreriam oposição de falsos profetas dentro da própria igreja que eles estavam fundando. Esse é o sentido dessas palavras. E a gente vai ver isso no livro de Atos. Antes de ir para o livro de Atos, eu quero que vocês observem duas coisas que eu vou mostrar para vocês no verso 14. Em primeiro lugar, no verso 14, ele fala sobre o Evangelho do Reino sendo pregado em todo o mundo. A língua grega, vocês lembram que o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi escrito em português, muito menos espanhol ou inglês. Foi escrito em grego. A língua grega ela é um pouco mais rica em alguns detalhes do que o português, porque no português, às vezes você tem uma palavra que no grego você tem um monte. Então eu vou dar um exemplo aqui, a palavra amor, ok? Se eu posso falar assim, eu amo a minha esposa, eu amo a minha irmã, eu amo vocês. Que lindo, né? Agora, você que fala português, eu usei o mesmo verbo, amor. Mas vocês sabem que quando eu me referi a essas três pessoas, eu estou falando do amor em sentidos diferentes. Porque vocês sabem que eu não amo a minha esposa com o mesmo sentido de amor que vocês, né? Vocês sabem que existe um tipo diferente de amor
O meu amor por minha esposa é um tipo, por minha irmã é outro e por vocês é outro. O amor que eu tenho por minha irmã também não é igual de vocês, não. Porque entra o quê? O amor familiar. Na língua grega tem essas diferenças todas. Tem palavras diferentes para falar de diferentes tipos de amor. Vou te dar alguns exemplos. No grego tem a palavra eros. Vamos falar aqui em língua estrangeira. Repita comigo. Eros. Eros, no grego, é um amor entre eu e minha esposa. Existe no português, inclusive, a palavra, vocês ouviram falar, erótico. Vem da palavra do grego, eros. É um amor romântico, sabe romance? Eu não tenho amor eros com ninguém aqui, exceto com uma mulher que está sentada aqui na frente, tá? Existe no grego a palavra fraterno. Já viu? Fraternidade. Vem do grego. Amor fraterno, quer dizer o amor entre fraterno significa irmãos. Então a gente pode, espiritualmente a gente é irmãos, então a gente tem que ter amor fraternal. Mas não é amor eros, tá? E existe na Bíblia também o amor ágape. Já viram a palavra ágape? Onde eu morava no Rio de Janeiro tinha uma igreja chamada Igreja Ágape. Não sei se tem aqui no Rio Grande do Sul também. Mas ágape, vou te dar uma passagem que tem a variação dessa palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito. Esse Deus amou o mundo é a palavra ágape. Ok? É o amor, aquele tipo de amor que Deus tem por nós, em João 3,16. Ok? Então, existe, se você parar para pensar, tem vários tipos de amor. E a palavra mundo, também no Novo Testamento, tem várias palavras utilizadas para se referir a mundo, e você vai ver que no português também é assim. Ó. Eu estou no verso 14, tá, gente? Para depois mostrar em Atos. No grego do Novo Testamento existe, por exemplo, a palavra cosmo. Ok? Cosmo é mundo no sentido de universo criado. Tudo que Deus criou é o cosmo. Inclusive nós temos no português a palavra cosmologia. Você sabe o que é cosmologia? É o estudo do universo, tá? Cosmo. A palavra no verso 14 não é cosmo. A palavra no verso 14 não é cosmo. A palavra no verso 14 no grego, vamos falar aqui em língua estranha de novo. Repita comigo. Ecumene. Alguém já ouviu uma palavra parecida com ecumene? Hoje em dia o pessoal fala assim, ecumênico, né? Não tem nada a ver com de religião, não. Ecumene no grego significa o mundo civilizado. Ok? Então os romanos, eles se referiam ao mundo civilizado, que eles consideravam como civilizado, com o termo ecumênico. Então, para eles, o mundo civilizado era aquele ali que eles tinham. Eles até sabiam da existência de um bárbaro, que tinha uma tribo bárbara, mas o ecumênico era o mundo civilizado. E, na verdade, a gente também usa mundo assim. Quer ver um exemplo? Hoje em dia, todo mundo tem internet. Quando você fala, todo mundo tem internet, tu não está achando que tem alguma tribo perdida lá na floresta amazônica, também talvez tenha internet. Não, todo mundo aí quer dizer o mundo civilizado, a civilização. Ok? Então, o sentido do verso 14 é que o Evangelho seria pregado, pense assim, em todo o mundo civilizado do Império Romano, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E eu vou mostrar, você não precisa, para você acreditar no que eu acabei de falar, você vai falar, eu não sei grego. Eu não sou igual pastor que estudou grego no seminário. Então eu vou mostrar para vocês que tem várias passagens que deixam claro, mesmo só você entendendo português, que deixam claro que o mundo é o mundo do Império Romano. Nós vamos ver, não precisa saber grego. No português vocês vão observar isso, tá? Mas antes de observar isso, eu quero chamar a atenção para outra palavra no verso 14. Ele diz assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Ó, em testemunho a todas as nações. Todas as nações aí, no caso do mundo civilizado do Império Romano.
então verá o fim. A palavra testemunho aí, está falando, está vendo a palavra em testemunho? Esta palavra testemunho, quando se refere à pregação no Novo Testamento, se refere somente à pregação dos apóstolos. O testemunho aí é literal, okay? Os apóstolos, eles eram testemunhas de Jesus, no sentido de que eles viram, ouviram, conviveram com Jesus, e eles poderiam testemunhar para as pessoas que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Eles viram tudo. Então, nesse sentido de testemunha, ninguém aqui é testemunha de Jesus, porque ninguém pode me falar qual era a cor do cabelo de Jesus, qual era a cor dos olhos, qual era a altura. Ninguém pode dizer que viu Jesus igual os apóstolos viram. Então aqui ele não está falando no verso 14 da pregação do Evangelho que existe hoje em 2020. Tem outras passagens que falam do Evangelho sendo pregado até o fim do mundo, Mateus 28, até o fim do mundo. Mas lá em Mateus 28 não é este mundo aqui. Mas aqui ele está falando que, vou resumir para vocês e depois vou mostrar. Ele está dizendo no verso 14 que antes do fim de Jerusalém, antes do fim do templo, os apóstolos teriam pregado o Evangelho em testemunho de Jesus a todo o Império Romano, África, Ásia, Europa, a todo o Império Romano, e eles teriam fundado o cristianismo antes de Jerusalém ser destruída. Ou seja, os apóstolos tiveram 33 anos para fundar a igreja no território do Império Romano, e foi isso que eles fizeram, e nós vamos ver isso agora. Vamos começar a ver isso. Marcos capítulo 16. Nós vamos viajar agora pela Bíblia, porque nós vemos o cumprimento da profecia de Jesus. Marcos 16, verso 14. Olha só a ordem que Jesus vai dar aos apóstolos depois de ressuscitar. E eu vou mostrar como eles cumpriram essa ordem, que era a ordem de fundar a igreja naquela geração. Marcos 16, verso 14. Finalmente apareceu aos 11. Então, vamos ler o verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. Então ele ressuscitou no primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar para Maria Madalena, da qual expulsou os 7 demônios. Agora, no verso 14, ele vai aparecer para os apóstolos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, ecumene, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Então aí o Senhor Jesus mandou os apóstolos pregar no mundo, e quando eles pregavam, haveria estes sinais que acompanhariam aqueles que crescem na pregação dos apóstolos. Nós vamos ver isso em Atos. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo pegou numa serpente e não causou dano nenhum no apóstolo Paulo. Ele realizava todos esses sinais. Agora preste atenção no verso 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Então aí existe a ordem de Jesus aos 11 apóstolos, não tem mais 12 aí, porque Judas já se matou. Vamos agora para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 vai mostrar também essa mesma ordem de Jesus antes dele subir ao céu.
Vamos lá, Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então aí o autor de Atos é Lucas, ele está falando, Teófilo é uma pessoa. Teófilo já escreveu o primeiro livro falando o que Jesus fez. Agora tem o segundo livro que vai falar do que os apóstolos fizeram, e nós vamos ver que em Atos que os apóstolos fizeram é o cumprimento da profecia de Jesus. Eu não vou ler tudo aí, mas o que vai acontecer em Atos 1? Vou resumir as histórias para vocês, nós vamos viajando por Atos, eu vou resumindo para vocês. Em Atos 1, como Judas tinha morrido, eles tinham que ter um apóstolo para substituir Judas. Tinha que ter um apóstolo para substituir Judas. Só que, como eu disse, os apóstolos, eles eram testemunhas de Jesus. Tinha que ser alguém que tinha convivido com Jesus diretamente. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso, no verso 21. Vamos para o verso 21. No verso 21, o apóstolo Pedro diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de João até o dia que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco o quê? Testemunha da ressurreição. Então veja que a palavra é testemunha literal, é testemunha que viu mesmo, viu pessoalmente. E o apóstolo que sucederia Judas teria que ser alguém, no verso 21 e 22, que conviveu com Jesus por todo o seu ministério. E ele fala, começando pelo batismo até a ascensão. Vocês lembram que os 12 apóstolos conviviam com Jesus, mas não só os 12, tinha outros discípulos que também andavam junto. E aí Pedro está falando, para suceder Judas, não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que estava com a gente, andando com a gente, por 3 anos, os 3 anos do ministério de Cristo. E aí, no verso 23, tem 2 homens que se encaixam nesse critério. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então tinha 2 homens aí, além dos 11 apóstolos, tinha 2 homens que conviveram com Jesus todo esse tempo. E aí eles vão fazer uma oração, e Jesus do céu vai responder e vai dizer, eu escolhi Matias. Então Matias fechou o grupo dos 12. O que esse grupo dos 12 tinha que fazer? Eles tinham a missão de fundar o cristianismo. É isso. Os 12 apóstolos eram os fundadores do cristianismo. Eles não iam fundar o cristianismo com base na própria cabeça. Eles tinham que fundar a igreja com base no ensino de Jesus. Por isso que tinha que ser alguém que conviveu com Jesus por 3 anos. Eles vão fundar a igreja baseado no que Jesus ensinou. Esses são os 12 apóstolos. E aí depois no capítulo 2 existe a pregação. Vamos pular, vamos na nossa viagem. No capítulo 2, agora tem os 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos eles tinham que ir pelo Império Romano, por todo mundo civilizado, fundando a igreja de lugar em lugar. Eles fizeram isso. Só que a primeira pregação, no dia de Pentecoste, a primeira pregação fundando a igreja foi do apóstolo Pedro. Então, no capítulo 2 tem um lindo sermão do apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus três vezes, né? Agora não é mais o Pedro com medo, o Pedro assustado. Pedro agora está pronto para pregar o evangelho, revestido do poder do Espírito Santo. Ele não é mais o mesmo Pedro e ele vai pregar o evangelho perante os assassinos de Jesus. Olha só, Pedro que estava negando Jesus, agora ele vai chegar na cara da multidão e ele vai falar para eles no sermão: foram vocês que mandaram matar Jesus. Se arrependam. Ele vai mandar se arrepender e vai ter uma grande conversão aí de milhares de judeus que estavam naquela multidão mandando matar Jesus. Um monte aí vai se converter. 3 mil pessoas num só dia, um só sermão. E uma das coisas que Pedro vai falar aí
no verso 32, olha só o que Pedro vai falar no sermão dele no verso 32, ó. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós está falando dos apóstolos, somos testemunhas. Ele vai falar aí que ele viu Jesus ressuscitado. Esse que vocês mataram, nós, os 12 apóstolos, somos testemunha que Deus ressuscitou dos mortos. Pronto, já começou o testemunho nas nações. Qual a primeira nação que está recebendo testemunho do Evangelho do Reino de Jesus? Jerusalém, esse sermão em Jerusalém. Então, a primeira nação aí recebendo o testemunho de Jerusalém. Quem ouviu este testemunho dos apóstolos em Jerusalém? Veja o verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Opa! Todas as nações estão reunidas em Jerusalém. Não quer dizer que é todo mundo daqueles países, tá? Mas eram pessoas de todos os países do Império Romano estavam em Jerusalém. E ele vai te dar a lista dos países no verso 9 ao 11. Então, todos os países do Império Romano tinha judeus lá em Jerusalém celebrando a festa de Pentecostes. Então, aí é o princípio do Evangelho do Reino, do Rei Jesus, sendo anunciado a todas as nações. Veja que ele fala, verso 5, todas as nações. Eu repito, defina as palavras como era definido naquela época. Os países aí, até hoje, né? Se você parar a pensar, até hoje, quando a gente fala de país, existem povos que a gente não classifica como país porque não é considerado civilizado como parte da civilização. Então aí foi pregado em testemunho às pessoas dessas nações que estavam aí, mas nós vamos continuar. Os 12 apóstolos estão cheios de coragem, pregando Jesus. Agora o que vai acontecer no capítulo 3? No capítulo 3, Pedro e João, pulem para Pedro e João, ó. Capítulo 3. Vamos ler do verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamando Formosa para pedir esmolas que entravam no templo. Então aí Pedro e João, em nome de Jesus, não no nome de qualquer homem, no nome de Jesus, eles vão fazer o que Jesus mandou eles fazer, que depois ele citar. Quando Jesus citou, o que ele falou para os 12 apóstolos? No caso 11 ali, ele falou: vocês vão curar os enfermos. E aqui, o que Pedro e João fazem? Eles curam o enfermo. E aí vai ter uma grande confusão, porque o pessoal vai falar assim: ele curou enfermo. E Pedro vai falar: calma, gente, não é pelo meu poder, o nosso poder que nós estamos curando, é pelo poder de Jesus. Mas aí vai acontecer uma coisa muito importante no capítulo 3. Olha só o que Pedro vai repetir no verso 15. No verso 15 do capítulo 3. Ele novamente vai acusar o povo. E matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Continua o testemunho, meu irmão, está continuando. Eu sou testemunha, João, meu amigo, eu testemunho, nós somos os apóstolos. E mais gente se converte. Mais milhares de pessoas se convertendo. Então, essa altura do campeonato já começou a igreja com 7.000 convertidos em um pouco espaço de tempo. Mas aí no capítulo 4, olha só o que acontece no capítulo 4. Deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos acompanhando. Estando eles falando ao povo, sobre ele vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinavam o povo, e anunciasse Jesus ressurreição dentre os mortos.
e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte. Pronto. Já começou a se cumprir a profecia de Jesus. Deixa aberto em Atos 4 e volta lá em Mateus 24. Volta em Mateus 24. Mateus 24, olha, por exemplo, o verso 9, ó, e vos hão de entregar, e aí ele vai falando de perseguição, okay? Então, eles já começam a sofrer, eles já estão vendo o início do cumprimento da profecia de Jesus. Eles foram colocados na prisão. E aí, mas Deus não vai permitir que eles permaneçam na prisão. Eles vão acabar sendo soltos. E olha o que diz o verso 33, Atos 4, verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Deixa eu explicar um pouco dessa parte aí, ó. Então vocês estão vendo que está tendo perseguição, mas os apóstolos continuam a anunciar o evangelho do reino em Jerusalém. Até então eles não tinham ainda ido para outros lugares, eles estavam em Jerusalém. Mas tem um detalhe do verso 34 que muita gente, por não entender o sermão profético, não entende o contexto imediato. Então eu vou resumir aqui para vocês. Depois dessa situação aqui, vai se levantar uma grande perseguição contra a igreja, e vocês vão lembrar que até o próprio apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, mas Paulo tinha envolvimento nessa perseguição. Então é engraçado que Paulo fez parte de duas partes de profecias. Ele estava com os perseguidores e depois ele estava entre os perseguidos, né? Mas uma das pessoas que vai morrer nessa perseguição, primeiro a morrer nessa perseguição, eu não vou ler tudo aqui porque senão não tem tempo. Então estou resumindo, vocês podem ler em casa. O primeiro a morrer na perseguição era um diácono chamado Estevão. Ele é julgado no capítulo 5 e morre no capítulo 6. Esse diácono chamado Estevão tem duas coisas impressionantes sobre eles. Em primeiro lugar, uma das acusações contra Estevão era por causa da profecia de Jesus em Mateus capítulo 24. Eu vou mostrar para vocês. Atos 6. Olha só a acusação que eles vão fazer contra Estevão. Atos 6, verso 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então está vendo? Eles estão acusando Estevão, estão dizendo, esse Estevão, ele está pregando que Jesus vai destruir esse lugar, que era o templo de Jerusalém, e ele está pregando que Deus vai mudar os costumes que Moisés deu, tipo sacrifício de animais e coisas que aconteciam no templo que seria destruído. Eles matam Estevão. Da onde que Estevão tirou isso? Que Jesus ia destruir aquele lugar? Da profecia de Jesus. Então vocês estão vendo que os cristãos, os apóstolos e os outros oficiais da igreja, eles conheciam a profecia de Jesus e os judeus não estavam gostando dessa profecia. Como assim vai destruir esse lugar? Você vê que a profecia de Jesus estava na mente deles que Jerusalém seria destruído. Agora deixa eu te dar uma pergunta aqui. Tem gente que mora aqui em Campo Bom, tem gente que mora em Canoas, São Leopoldo, né? Imagina que Jesus fala assim para você: meus irmãos, meu irmão Christopher, nesta geração
São Leopoldo vai ser destruído a qualquer momento. Se compraria um terreno lá, venderia tudo, né? Então você vai ver que nos primeiros capítulos de Atos, se você ler os primeiros capítulos de Atos, tem algo que acontece em Jerusalém que não acontece em nenhuma outra igreja. Não acontece em Éfeso, não acontece em Corinto, não acontece. Todo mundo que tinha terreno em Jerusalém estava vendendo. Quem tinha terreno em Jerusalém estava vendendo terra e vamos sair fora. Por quê? Jesus falou que a cidade vai ser destruída. Se Jesus me fala que Campo Bom vai ser destruído, eu estou saindo fora daqui. Adeus. Se tiver algum terreno aqui, eu estou fora. É isso que é o contexto. E eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo acusados dessas coisas. Vamos ver no capítulo 5 mesmo, ó. Capítulo 5, verso 18, eles vão ser presos de novo, ó. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então está vendo, a profecia de Jesus está se cumprindo, está tendo perseguição. E até que no capítulo 6 vai morrer Estevão. Mas aí Estevão vai morrer. Além da profecia de Jesus que Estevão conhecia, olha só que homem fiel a Jesus. Ele conhecia a profecia de Jesus, mas ele também conhecia o Sermão do Monte. Capítulo 7. Olha só no capítulo 7. Esse homem era cheio do ensino de Jesus, capítulo 7, verso 55. Agora o momento da morte de Estevão, tá? Mas eles, estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, gritando com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas expuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Paulo. Quer dizer, Saulo, mas é o mesmo que Paulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. A última palavra de Estevão antes de morrer foi um ato de obediência ao que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. O Senhor Jesus claramente ensinou no Sermão do Monte: quando vocês forem perseguidos, Sermão do Monte, quando vocês forem perseguidos, rogai pelos vossos perseguidores. E aqui Estevão rogou pelos seus perseguidores, e no meio dos perseguidores estavam quem? Um homem chamado Saulo. Então, claramente, Deus atendeu a oração de Estevão. Olha só que impressionante. Um dos perseguidores era Saulo. A Estevão orou: Senhor, não impute o pecado. Quando é que foi a resposta da oração de Estevão? Capítulo 9 de Atos. Saulo se converte e vira o apóstolo Paulo. Então, olha só que oração, como que as orações podem mudar o mundo. Vocês têm a Bíblia de vocês aí, metade do Novo Testamento escrito por Paulo, mas esse Paulo só escreveu a Bíblia porque Deus salvou ele. Como é que Deus salvou ele? Através da oração de um mártir que lembrava das profecias de Jesus, mas também lembrava o que Jesus tinha ensinado a fazer no cumprimento daquela profecia. Jesus falou: vocês vão ser perseguidos. Mas aí no Sermão do Monte, o que vocês vão fazer quando vocês forem perseguidos? Vocês vão orar pelos que vos perseguem. Não é isso que está lá em Mateus 5? Orar. E ele fez isso, e nós temos o apóstolo Paulo. Quando eu chegar no céu, eu vou agradecer Estevão por essa oração. Vou falar: muito obrigado, porque você foi um vaso escolhido para eu ter metade da Bíblia. Foi por meio de uma oração, uma frase só: Senhor, não impute o seu pecado. Estava Saulo lá,
E o Senhor Jesus atendeu a oração. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês de como a parte da perseguição da igreja contra os apóstolos já se cumpre, só você ler os primeiros capítulos de Atos. Só que tem a outra parte da profecia de Jesus, que é que se levantariam falsos profetas. Ok? Existe falso profeta, hoje existe. Jesus alertou sobre ele em vários lugares. Mateus 7, mas especificamente em Mateus 24, ele estava falando dos falsos profetas naquele contexto. Não quer dizer que não pode ter outro contexto, mas ali ele estava falando daquele. E nós vamos ver, se você ler Atos, em todos os primeiros capítulos de Atos, não existe falso profeta se levantando na igreja. Então, até Atos 15, todos os pregadores da igreja eram homens cheios do Espírito Santo. Até Atos 15, todo mundo que havia ensinando no meio das igrejas eram os apóstolos, os pastores que os apóstolos escolhiam, todo mundo nota 10. A partir de Atos capítulo 15, começam a se levantar os falsos mestres. E a primeira coisa que eles levantam, em Atos capítulo 15, pode abrir lá, é a primeira ocorrência de um falso mestre em Atos 15. Então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos. Então aí tem o pessoal assinando que para ser salvo, não vamos ver o capítulo todo, mas para ser salvo você tem que guardar a lei cerimonial do Velho Testamento, que inclui circuncisão, que inclui sacrifício de animal, que inclui incenso, que inclui as vestes, todas aquelas leis cerimoniais. Eles estavam dizendo, tem que continuar guardando. Ou seja, a posição desses falsos mestres era que as leis cerimoniais relacionadas ao Templo de Jerusalém fazia parte da nova aliança. As leis cerimoniais do Velho Testamento, eles diziam, faz parte do Novo Testamento. E se eles achavam que faz parte do Novo Testamento, o que eles não aceitaram sobre o ensino de Jesus? Eles não aceitariam, então, que o templo deveria ser destruído. Vocês vão ver como é que isso vai se desenvolver depois. Mas o ponto é, começa a surgir falsos mestres, falsos apóstolos, se opondo aos apóstolos verdadeiros. Inclusive eles vão discutir no verso 2 com Paulo e Barnabé, e Paulo e Barnabé tiveram que buscar o apoio dos 12 apóstolos, outros apóstolos, para apoiar o que ele estava ensinando. Por enquanto é uma coisa ainda pequena, mas é algo que vai se espalhar cada vez mais na história do Novo Testamento, até chegar lá, quando vocês vão ver que o negócio vai estar generalizado. Mas eu tenho mostrado aí a perseguição, eu tenho mostrado o Evangelho sendo pregado em testemunho a todas as nações, eu mostrei o surgimento de falsos profetas no meio da igreja, e a partir do verso 15, quer dizer, a partir do capítulo 15, vocês vão ver várias passagens que vai mostrando as viagens do apóstolo Paulo para as principais capitais do Império Romano. E eu quero que vocês observem, nós vamos ler agora, que tem um padrão recorrente. O apóstolo Paulo chegava, por exemplo, em Corinto. Corinto era a capital da Acaia. Chegava na Tessalônica, capital da Macedônia. Chegava em Éfeso, capital da Ásia. Então, várias partes do Império Romano que o apóstolo Paulo chegava para pregar,
tem um padrão recorrente. Vocês precisam entender isso para entender o que você diz. E fora os outros apóstolos em outros lugares, na África, né, tinha os outros apóstolos em outros lugares. Mas nós vamos focar aqui em Paulo, porque o foco de Atos é Paulo. Mas observe o seguinte padrão. Atos capítulo 13. Em Atos 15 foi o primeiro exemplo de falso mestre dentro da igreja. Tinha falsos mestres em outros lugares, tá? Estou falando dentro da igreja. Mas vamos ver aqui, Atos 13, ó. A primeira viagem missionária de Paulo. Então Paulo, nos versos 1 e 3, ele e Barnabé foram enviados para pregar. Agora vamos lá, verso 4. E assim estes, quer dizer, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar o reto dos caminhos do Senhor. Então o que está acontecendo aí? Paulo chegou para pregar com um procônsul. O que era um procônsul? Era uma das principais autoridades do Império Romano. Um procônsul é uma grande autoridade. Paulo estava lá pregando, Barnabé pregando, querendo converter aquele homem, o homem interessado, quer ouvir mais de Jesus, quer ouvir mais do Evangelho. E quem é que estava se opondo à pregação de Paulo? Um judeu. Está vendo aí no verso 6. Tinha um judeu, falso profeta, se opondo a Paulo, e Paulo querendo impedir que Paulo pregasse o Evangelho às nações. Isso vai acontecer por todo o livro de Atos dos Apóstolos. Em toda cidade que Paulo chega para pregar, a mesma história se repete. Paulo chega para pregar em Corinto. Vamos avançar. Abre em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Corinto aí é uma das grandes cidades do Império Romano, tá? E aí, verso 4. O que Paulo vai fazer? E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram na Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, os judeus, eles estão resistindo e blasfemando Paulo. Paulo vai ter no verso 9 uma visão com o Senhor Jesus e diz o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Jesus está mandando Paulo pregar. Olha só o que vai acontecer agora no verso 12. Mas sendo Gário procônsul da Caia, Corinto, a capital da Caia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, os judeus se levantam contra Paulo. Paulo está querendo pregar para os gentios, para uma das grandes capitais do Império Romano, e os judeus se levantam e tentam convencer o procônsul, quer dizer, a autoridade daquele lugar, a perseguir a igreja. É isso que os judeus querem convencer, a perseguir a igreja. Como se chegasse aqui, eu estou pregando aqui, aí me denunciam para o prefeito da cidade e tentam convencer o prefeito a fechar nossa igreja. Isso acontece em todas as cidades que Paulo chegava para pregar.
De cidade em cidade, Paulo chegava tentando pregar para as nações e sempre tinha oposição, e era sempre a oposição, era principalmente dos judeus. Volto para o capítulo 14, eu vou dar o último exemplo disso, para ficar claro para vocês. Tem outro lugar aí que Paulo e Barnabé pregaram. E depois que Paulo e Barnabé converteram um monte de gente, tentando convencer um monte de gente a se converter dos ídolos, a se converter aos falsos deuses, olha só o que acontece no verso 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade que estavam cuidando, que estavam mortos. Apedrejaram Paulo. Quem que apedrejou? Quem que convenceu a multidão que Paulo tinha que ser apedrejado? Os judeus. Então observe que é o mesmo padrão lá no Evangelho. Eu quero que vocês percebam que os apóstolos estão sofrendo na pele o que Jesus sofreu. O que Jesus sofreu na pele? Tinha as autoridades do Império Romano. Quem é as autoridades do Império Romano? Pôncio Pilatos e Herodes. Os judeus entregaram Jesus para Pôncio Pilatos, que era do Império Romano, não sabia nada de direito e de judaísmo, mas era do Império Romano, e os judeus convenceram Pilatos a crucificar Jesus. É a mesma coisa que acontece em Atos. De cidade em cidade, aonde quer que os apóstolos chegam, tem sempre a oposição dos judeus, convencendo os romanos a perseguir a igreja. Então foi isso que Jesus disse que iria acontecer durante aqueles 33 anos da guerra, até a guerra judaico-romana, até que vocês vão ver até Paulo velho, e Paulo vai acabar preso em Roma. Mas eu quero que vocês entendam que em meio a toda essa perseguição, em meio a todos esses falsos profetas que se levantavam, em meio a esse esfriamento do amor, eles conseguiram pregar o Evangelho a todas as nações do mundo civilizado. Os próprios inimigos de Paulo vão reconhecer isso. Abram em Atos capítulo 24. Quer dizer, 25, observe o seguinte. O capítulo 25 está falando sobre a prisão de Paulo. Vamos ler o verso 7. E chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo acusações contra Paulo, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Então os judeus estão trazendo acusações contra Paulo, os judeus estão tentando convencer que Paulo está subvertendo as coisas. Agora, olha só o que os inimigos de Paulo vão falar no verso 5 do capítulo 24. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre os judeus, e por todo o mundo é o principal defensor da seita dos nazarenos. Então você vê que quando eles vão acusar, eles vão falar, por todo o mundo ele promoveu
eles vão chamar de seita, a seita dos nazarenos. O próprio Paulo vai falar isso na carta aos Romanos. Abre Romanos 1. Romanos capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então a fé que vocês têm, ela é, olha só, tempo presente, anunciada em todo o mundo. O mundo aí, ecumene, é o mundo civilizado do Império Romano que ele está escrevendo na capital. Então já tinha chegado o Evangelho até na capital. Abra em 1 Tessalonicenses, que era outra importante cidade. Primeiro Tessalonicenses, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feito nossos imitadores do Senhor, recebendo palavra em muita tribulação. Olha a tribulação aí, a perseguição. Com gozo do Espírito, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, província do Império Romano. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou em todos os lugares, falando do contexto do Império Romano. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós em Colosso, e como também está, tempo presente, em todo o mundo. Então aqui nessas cartas, especialmente as cartas finais de Paulo, ele enfatiza que o Evangelho tinha chegado em todo o mundo. Então, nós vemos aí o cumprimento das profecias de Jesus, a perseguição da igreja, os falsos profetas se levantando e os apóstolos pregando o Evangelho em todo o Império Romano. Eles fizeram isso de palavras, eles operavam sinais e prodígios, eles curavam os enfermos, eles ressuscitavam os mortos, e eles anunciaram Jesus em todo o Império Romano. E o que Jesus disse que ia acontecer quando esse tempo chegasse ao fim? Quando eles terminassem de pregar? Ele disse que Jerusalém seria destruída. Então eles tiveram 33 anos para cumprir a profecia de Jesus. E eu quero terminar deixando a palavra de vocês. Nós estamos entrando aqui em um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente não entende muito bem, mas o mais importante que vocês precisam entender é o seguinte, meus irmãos: se o Evangelho foi pregado a eles, e aqueles judeus que resistiram, aqueles judeus que se oporam, que perseguiram a igreja, se eles foram julgados por Deus, toda essa oposição dos judeus contra os apóstolos, se isso veio a ser julgado naquela geração,
quando a maioria deles morreram na guerra, os que não morreram foram escravizados, isso é uma lição muito importante para as nações até o dia de hoje. Se você não entendeu mais nada, se você está na dúvida de muita coisa, entenda pelo menos o seguinte: as nações que perseguem e não aceitam o Evangelho, o povo que persegue e não aceita o Evangelho, o homem ou a mulher que persegue e não aceita o Evangelho, estes são destruídos. Se não forem destruídos aqui, serão destruídos na eternidade. Só tem um caminho para a bênção, só tem um caminho para a vida, só tem um caminho para a salvação, e este caminho é Jesus. Então, pegue isso como exemplo. Meus irmãos, o povo de Israel, que eu estou repetindo as semanas, o povo escolhido do Velho Testamento, lá de Abraão, Isaac e Jacó, os descendentes desses escolhidos, eles foram destruídos. O que será de nós se nós formos rebeldes da mesma forma? Então, essa profecia é um exemplo de Cristo. O que acontece com as nações que não são hospitaleiras com o Senhor Jesus? E a palavra final que eu deixo para vocês. Eu não sou o apóstolo Paulo, não sou o apóstolo Pedro, não sou testemunha pessoal de Jesus, mas eu dou continuidade ao testemunho dos apóstolos. Eu estou pregando para vocês o testemunho que os apóstolos deixaram aqui na Bíblia. E vocês têm que crer. Se vocês não creem, é o mesmo destino daquele povo. Vamos orar.